Aleluia. O tema propôs para esta campanha, que diz assim o texto, Salmo 27, verso 14: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Então, o Senhor assenta nessa noite. Aleluia. Parafrasear esse texto, aleluia. Glória seja dada a Senhor e Deus. Glória a Deus, aleluia. Parafrasear esse texto, Lucas 18. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 19. Do verso 1 ao verso 4. Lucas 19, do verso 1 ao verso 4, que diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo diante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Amém? Amém. Quando nós abrimos a palavra do Senhor no livro de Lucas, nesse texto que nós lemos, vem falando acerca de Zaqueu. Mas se nós retrocedermos um pouco no livro de Lucas também, ou no livro de Marcos, ou no livro de Mateus, em capítulos diferentes, vai contar acerca do cego de Jericó. A Bíblia diz que esse homem, ele padecia muitos anos cego, ele ficava mendigando à beira do caminho. E a Bíblia vem falar que ele ouve dizer que Jesus ia passar por ali. E é interessante falar que ele não via, mas ele ouvia. E quando ele ouve o alvoroço da multidão, ele pergunta, querendo saber qual era o motivo daquele alvoroço. E a Bíblia vai dizer, nos livros sinóticos, que dizem para ele: é Jesus o Nazareno. É interessante falar que ele ouve o que a pessoa fala, que Jesus o Nazareno iria passar por ali. Ele não sabia o dia, ele não sabia a hora, ele só sabia que Jesus o Nazareno iria passar por ali. E eu começo a conjecturar nessa noite acerca dessa história, que era um homem que não via, mas podia ouvir. Carregava muito tempo consigo a sua capa de cego, e ele precisava de um milagre, ele almejava pelo milagre, ele esperava no milagre. E a Bíblia vai falar que agora Jesus o Nazareno vai passando, e ele começa a gritar dizendo:
Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não via, ele ouvia. E Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não via, ele ouvia. E Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E se você for analisar o texto, você vai ver que a multidão que seguia Jesus falava para esse cego: ó, fica quieto, cala, não incomode o mestre. E eu quero abrir um parênteses para falar com você algo que Deus colocou em meu coração, que tem situações na nossa vida que vão querer fazer que nós venhamos calar. As circunstâncias da vida querem nos fazer parar. Situações que acontecem conosco, a gente fica em certos labirintos, em certos momentos da vida que o nosso desejo é parar e ficar calado. E às vezes, no meio da nossa caminhada, a situação está tão difícil que não conseguimos enxergar o milagre à nossa frente. Mas o que nós não precisamos enxergar, nós precisamos crer que Jesus está perto da gente e Ele vai mudar o quadro da nossa vida. E a Bíblia diz que aqueles que mandavam o cego de Jericó parar ou se calar, não fazia com que ele parasse de clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E qual é o segredo que eu entendo nessa noite para mim e para a sua vida? Não importa o que aconteça conosco, o que importa é que nós venhamos clamar. Pode estar difícil, mas não podemos parar de clamar. Pode estar, não podemos estar enxergando Jesus, mas não podemos deixar de clamar. Tem situações na nossa vida que a gente para: meu Deus, eu oro e a situação não muda. Eu clamo e a situação está do mesmo jeito. Mas se eu parar de orar, a situação vai permanecer. Se eu parar de clamar, a situação vai permanecer. Qual é o segredo? Não pare de clamar, não pare de orar, não pare de gritar, que eu tenho certeza que no momento certo, na hora certa, Jesus vai se levantar ao teu favor e vai mudar o quadro da tua história, vai mudar o quadro da tua vida. Mas qual é o segredo, pastor? Não pare de clamar. Situações que acontecem em nossa vida verdadeiramente querem nos fazer parar. Eu não estou falando algo que eu não vivo, que eu não vivi. Tantas situações na minha vida quiseram me fazer parar. Mas qual foi o segredo para a minha vida? É o segredo que eu falo para você na noite desse dia. Não pare de clamar, não pare de gritar, não pare de pedir a quem pode mudar o quadro da tua vida. O nome dele é Jesus o Nazareno. Esse pode, você não está vendo ele, mas algo eu tenho para dizer: ele vê você, ele ouve você. Pastor, não estou vendo ele. Calma, não precisa você ver ele, é só você crer nele, que ele vai em tua direção. Pastor, está difícil, eu não estou vendo nada, não estou vendo um milagre. Oh, aleluia! Eu não estou vendo nada. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Eu não preciso ver, eu preciso crer. É diferente. Eu não preciso ver que as horas estão passando. Eu tenho que crer que as horas estão passando. Que eu tenho certeza que no momento certo e na hora certa, Jesus se levanta ao nosso favor. Aleluia. E a multidão que nos cerca vai mudar o discurso. Se você for analisar na Escritura, no texto que nós lemos, Jesus ouve o cego de Jericó clamando e fala, pergunta quem era ele. E a multidão diz para Jesus quem era. E Jesus só dá a ordem: manda ele vir até mim. Oh, glória! E se você for entender o texto, você vai ver que aqueles que mandavam Jesus, que mandavam o cego de Jericó se calar, é aquele que vão falar para ele: vai lá, como é que te chama? Oh, glória! A situação que está te fazendo parar e ficar paralisado vai ser a mesma que Jesus vai usar para mudar o quadro da tua vida. Fique tranquilo. Jesus é estrategista em mudar quadros, situações da vida de todos. Ele é estrategista.
vista. E é interessante dizer que ele fala e manda, vai lá, o médico te chama. E a Bíblia diz que quando o cego de Jericó se levanta, ele larga consigo a capa. Ô irmãos, Glória a Deus, aleluia. capa que ele carregava anos com aquela dificuldade, que o identificava como cego, foi a capa que ele largou. E se você for andar um pouquinho mais no texto, você vai ver Jesus falando acerca da fé do cego de Jericó, porque ele não precisou sentir o milagre. Ele, quando foi dada a ordem para ele ir até Jesus, ele larga a capa. Ele estava falando para Jesus assim, ó, eu sei que eu largo a capa, o que eu largo é aqui, porque quando eu chegar perto dele, oh glória, a minha situação vai mudar. Tem situações na nossa vida que querem nos paralisar e querem que nós fiquemos parados, estagnados, paralisados apenas num lugar. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida na noite desse dia. Oh aleluia! Quando Jesus for operar a tua vida, vá com fé diante do mestre, porque eu tenho certeza que ele vai mudar o quadro da sua vida. Glória a Deus, aleluia. O homem carregava a capa por longos anos. E quando Jesus chama, ele larga a capa. A primeira coisa que identificava ele como cego, ele larga. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Ele estava dizendo para Jesus, Jesus, quando eu chegar perto de você, alguma coisa vai acontecer. Eu tenho certeza que Jesus, o Nazareno, a qual eu nunca vi, mas ouvi dizer sobre a vida dele, eu estou largando a minha capa, porque quando eu chegar perto dele, ele vai mudar o quadro da minha vida. Eu largo a capa aqui porque eu sei que aonde eu vou, e quando eu chegar perto, eu deixarei de ser cego, porque o milagre que eu quero para minha vida, Jesus, o Nazareno, ele pode me dar. Era isso que o cego de Jericó falava. E a Bíblia diz que quando ele chega perto de Jesus, Jesus lhes traz a vista, faz o cego de Jericó voltar a enxergar. E Jesus continua no meio da sua caminhada. E a gente vai entender que agora Jesus sai do cenário de um homem que era cego, mas não era surdo e nem mudo, poderia gritar e clamar. E vai agora diante de um homem que consegue enxergar, mas não consegue ver. Oh glória! A Bíblia diz que agora ele vai e chega perto aonde uma multidão o cerca. E de repente sai de dentro da sua casa um homem rico chamado Zaqueu. Oh glória! Zaqueu só ouvia dizer quem era Jesus, mas ele nunca tinha visto Jesus, mesmo tendo visão. Tem situações na nossa vida, vamos nos deparar com pessoas, vamos estar diante de pessoas que, embora tenham visão, que embora consigam enxergar, nunca vão identificar quem é Jesus, porque não conseguem ter o contato com Jesus. Mas Zaqueu, o publicano, ele almejava em dizer Jesus, e ele agora sobe numa figueira brava. Oh glória! Alguns estudiosos dizem que a figueira brava tem espinho, outros dizem que não tem espinho. Eu não quero me prender aqui ao qual era o tipo de planta que Zaqueu subiu para ver Jesus. Eu quero me prender ao esforço que esse homem faz para ver quem era Jesus. Agora ele sobe na figueira e consegue ver quem é Jesus. Oh glória! Mas o que faz o meu coração acelerar é que ele não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ele. A Bíblia diz que quando ele sobe na figueira que olha para Jesus, Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, glória, oh aleluia. Ele olha para o olho e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ceiar em sua casa. Oh glória! Às vezes você não conhece Jesus, mas Jesus te conhece. Às vezes no meio do teu clamor da madrugada, nos montes, na tua oração de 1 minuto, ou de 10 minutos, ou de 1 hora, Jesus te conhece.
Glória! Oh Deus! Ou que virá vão dominar a carne. Olha, o que adianta ter uma oração de uma hora, mas não consegue tocar no coração do mestre? A maior oração que o homem pode ter é oração sincera. É aquela oração que ninguém fala, é você e Jesus só, irmãos. Aleluia! De repente você não conhece Jesus como você queria conhecer. Mas o que eu tenho para te dizer é que Jesus te conhece como tinha que conhecer. Oh, glória! Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém cear em sua casa.